Atenção, hein? Neste momento, o doutor Luiz Inácio e seus aliados estão abrindo uma investigação contra o Flávio Bolsonaro pelo crime de atentado à soberania. E o que o Flávio teria feito para ter... Veja, essas acusações são típicas de regime de extrema esquerda ditatoriais. É assim, eles usam disso para aniquilar e tirar do caminho seus adversários e consolidar poderes absolutistas. É disso que se trata. O Brasil está à beira de um colapso democrático. Aliados de Lula querem investigar Flávio por suposto atentado à soberania, matéria da Revista Oeste. Parlamentares de extrema esquerda acusam o pré-candidato Flávio de atuar junto ao governo Trump para interferir em assuntos internos do Brasil. Extrema imprensa, extrema esquerda, extremo desgoverno, extremo regime. Parlamentares do PSOL. Adélio era ali, era afiliado a qual partido? E da Rede Sustentabilidade, sim, sustenta o regime, né? Acionaram a Procuradoria-Geral da República do extremo Paulo Gonetti, né? Contra o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, senador. A decisão da ala de extrema esquerda ocorre depois que o governo dos Estados Unidos classificou o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Na representação desses sacínoras de extrema esquerda que dão sustentáculo ao extremo regime, esses deputados da base governista acusam Flávio de utilizar seu mandato para cometer atentado à democracia. Vocês é que todos os dias utilizam o mandato de vocês para atentarem contra a democracia e contra os brasileiros. Fascínoras, vocês de extrema esquerda, ao supostamente buscar interferência estrangeira em assuntos internos do Brasil e pedem a abertura de investigação por possível atentado à soberania nacional. Já está na hora desta palhaçada acabar. Eu não sei você do outro lado, mas eu já estou esgotado com isso. Já está na hora desta palhaçada acabar. Regime totalitário, extremistazinhas de quinta categoria de esquerda. Não suportam realmente o debate porque não têm condições de vencer o debate. Não têm condições realmente de participar de um regime democrático, eles não têm. Por quê? Porque as ideias são degeneradas, são incapazes. À luz do sol, essas ideias degeneradas não sobrevivem ao debate com as ideias conservadoras. E é por isso que eles precisam mentir, criar narrativa, aparelhar as instituições para fazer interpretações das mais degeneradas do regime, do ordenamento jurídico, para tirar adversários, tirar da frente e ter poderes totais. Chama-se totalitarismo. Somos 200 e tantos milhões de habitantes. Vamos continuar reféns dessa corja até quando? Até quando? Na representação, deputados da base desgovernista acusam Flávio de utilizar seu mandato para cometer atentado à democracia, ao supostamente buscar interferência, eu estou repetindo, interferência estrangeira em assuntos internos do Brasil e pedem a abertura de investigação por possível atentado à soberania nacional. Na atuação, os pseudo-parlamentares alegam que Flávio se reuniu com o presidente Donald Trump e o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio nos Estados Unidos para solicitar formalmente a classificação das facções brasileiras como organizações terroristas. Não pode, hein? Mexeu nos amigos dos deputados de extrema esquerda, aqueles amigos que agora têm esse novo título dado por Trump. Estão babando, estão babando. Eu acho que eles entenderam que eles podem ir com a cadeia. Será que eles... Até quando? Até quando eles são... Se for você aí, algum aí de vocês acredita que eles estão preocupados com a soberania nacional? Estão mais preocupados com a soberania das facções, né? A classificação do PCC e do CV como organizações terroristas pelo governo norte-americano, neste momento, não constitui ato meramente declaratório, simbólico, diz o texto horrendo, né? É antes mais um passo nessa longa história de pedidos de intervenção da família Bolsonaro contra o Brasil, contra a sua soberania. Uma ova! Vocês que estão entregando o partido para a China. Vocês que estão, a extrema janja, quando estava na China, estava pedindo ajuda ao extremo Xi Jinping para mandar um sujeito lá, e o Lula também falou, para treinar aqui
as redes, para treinar o governo, para censurar as redes. E parece que o Xixi mandou, porque o Lula acabou de emitir 2 decretos. 2 decretos para 100, veja, para diretamente com esses decretos, o Alcolumbre disse que vai suspender esses decretos. Vamos ver. Com esses decretos, o Lula vai olhar para uma postagem sua, ou alguém de seu entorno aí, que não agrade, que ele ache perigosos assim para a trama do desgoverno, e ele vai mandar apagar, vai mandar os e-mailzinhos que não deram certo, Moraes mandar para o exterior. Aqui toda hora vai ter isso. Com 2 decretos, Lula vai criar um super órgão dentro do Ministério da Justiça, e por meio desse órgão, qualquer postagem que seus asseclas identificarem que não é legal para o regime ditatorial, de extrema esquerda, vai obrigar a mandar uma cartinha para a plataforma tire, ou então a gente ele quebra de banda. É isso que vai acontecer. Já está acontecendo. Isto é intervenção. Todo momento eles procuram ajuda da China. Ei, intervenção que aconteceu em 2022, naquela grande matéria da Financial Times, está lá escrita em 2023, com várias entrevistas dos que participaram. O Barroso diz: eu pedi ajuda aos americanos em 2022 para garantirem que os bolsonaristas vão prevalecer. Tanto é que o Barroso abriu a boca: nós derrotamos. Eleição não se ganha, se toma, ele disse. Quem é o intervencionista aí? Durante a Lava Jato, Gleice Hoffmann, esse Paulo Pimenta, tudo do PT, entre outros, foram ao Extremo Oriente, deram entrevistas a extremas TVs, como a Al Jazeera, dizendo que a Lava Jato era um golpe, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, ali eles pediram intervenção, praticaram também crime de atentado à soberania. Meu Deus. Nós não podemos ser burros. Todos os bisavós, avós e pais dessa esquerda, eu digo avós e bisavós e pais políticos, de ideologia, aqui mesmo. Quantos sujeitos de extrema esquerda deste país, como Leonel Brizola e tantos outros, saíam do Brasil para uma viagem ou quando estiveram exilados e lá falavam que aqui havia um regime, que isso, aquilo outro. Esses seus padrinhos aí, extrema esquerda de agora, esses seus companheiros do passado, também quando eu lá pedi ajuda dos outros países, para não sei o que aqui, o regime daqui, eles também praticaram crime de atentado à soberania? Nós temos que ter essas informações, porque a gente joga essas informações na cara, a gente precisa jogar na cara desses psicopatas. É como diz, nosso povo padece por falta de conhecimento. Esses farsantes se aproveitam da nobreza da nossa pusilanimidade enquanto cidadania e da nossa burrice, da nossa falta de conhecimento. E daqui já vai uma banana fumegante para cada um desses sacripantas. Vocês passarão, nós passarinho. Passarão para o quinto dos infernos. A classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelo governo norte-americano, neste momento, não constitui ato meramente declaratório ou simbólico, dizem eles. É antes mais um passo nessa longa história de pedidos de intervenção da família Bolsonaro contra o Brasil, contra a sua soberania. Lavem a boca para falar da família Bolsonaro. Parece que vocês são dessa família que vocês estão defendendo aí, dessas duas famílias. Família, como não? Na representação, os deputados também argumentaram que a decisão dos Estados Unidos pode abrir caminho para medidas econômicas até intervenções previstas na legislação americana. Brasileiros, com toda esta grita desses canalhas que nós estamos vendo até aqui, sabe o que quer dizer isso? Sabe o que eles querem dizer com isso?
que vocês aí, eu também, nós estamos condenados a sermos refém de todo esse sistema e dessas facções, simplesmente porque eles são metidos a mais espertos que nós e ficam com essa galhofa e com essa conversa mole. Tem uma banana para essa gente. O país é nosso, nós que pagamos os impostos, nós que gostamos da ordem, e eles são aproveitadores, protozoários, miseráveis. Eles não prevalecerão. Aliás, há uma frase católica, né, que diz que isso está na Bíblia, inclusive é uma promessa bíblica, que as portas do inferno não prevalecerão diante da igreja. E essas entidades demoníacas que estão dominando o país não podem prevalecer diante da decência do povo brasileiro. E não prevalecerão. Além de olha aqui, continua os canalhas. Além de possibilitar a imposição de sanções econômicas, às instituições financeiras brasileiras, a classificação das organizações criminosas como organizações terroristas abre sob o direito interno norte-americano a possibilidade jurídica de intervenção militar nos Estados Unidos em áreas de atuação dessas organizações, a revelia do governo brasileiro, etc, etc, etc. A equipe de Flávio já se posicionou sobre essa pantomima. Em resposta, a coordenação da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro classificou a iniciativa como uma demonstração de que a esquerda brasileira tenta utilizar o judiciário como extensão de seu próprio projeto político, que é ditatorial. A equipe do senador também rebateu a acusação de afronta à soberania nacional e sustenta que a atuação do senador teve como objetivo ampliar a cooperação internacional no combate ao crime organizado. Diz aqui a equipe da campanha do Flávio: é inaceitável que, enquanto o Brasil sofre sob domínio de facções criminosas, parlamentares se mobilizem para criminalizar o esforço de buscar cooperação internacional contra o terrorismo. O mesmo campo político que hoje clama por soberania foi o que durante anos viajou o mundo inteiro denunciando o próprio país e buscando interferência estrangeira por razões ideológicas. É isso mesmo. Isto mesmo. Por fim, o grupo de Flávio afirma que continuará defendendo medidas voltadas ao enfrentamento das facções criminosas e que a classificação dessas organizações como terroristas não ameaça a soberania do país. Dizem eles ainda, finalizando, se o crime que nos acusam, diz a equipe de Flávio, é o de buscar apoio de nações amigas para asfixiar as finanças das facções e unir forças para proteger a população brasileira do terror e da violência, assumimos essa culpa então com convicção. Então estamos cometendo esse crime de buscar a salvação nacional. A soberania nacional serve para garantir a segurança do cidadão de bem e não para servir de escudo a quem aterroriza o povo. E aqui, não apenas as facções aterrorizam o povo, mas políticos de extrema esquerda em consórcio com aquelas. Não é isto? Dê seu like aí, com gosto mesmo, inscreva-se, para você não perder o próximo vídeo. Esse canal é porreta demais. Se você já está inscrito, não banque o bobo, confira hoje, agora e todos os dias se você continua inscrito. E também confira se o sininho da notificação está ativo, só assim você receberá as próximas notificações dos próximos vídeos. Bom, meus amigos, comente, compartilhe à vontade, vocês às vezes esquecem-se de compartilhar. Continue compartilhando em grupos, nas redes sociais, com os amigos, com todo mundo. Vai aparecer o botão hypar, clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. Clica no botão hypar. E nesse momento, eu peço que você vá até a aba Seja Membro. Presta atenção, vá até a aba Seja Membro. Clica lá, veja como funciona. Torne-se membro deste canal. É preciso que vocês abracem o canal. Vamos juntos.